Pronto, então, hoje, como eu tinha falado a vocês, tá? Eu trouxe aí alguns estudos de casos para a gente conversar, comentar aí sobre eles em relação à distribuição, não é nem distribuição, mas sim em relação aos os itens, né? Aos elementos que a gente veio falando nessas 2 últimas semanas, certo? Então, aí eu trouxe. E aí, dentro disso, a gente vai comentar alguns dos itens. E no fim desta aula, eu vou passar o exercício, certo? Que é o exercício intermediário, né? O trabalho intermediário. Vocês fizeram primeiro lá no iniciozinho. Aí depois essas 2 aulas, essa terceira, no caso, né? Depois dessas 3 aulas, vou passar a terceira, esse trabalho, que seria o trabalho intermediário. E esse trabalho intermediário vai ser a metade da nota, tá certo? E para quando for a próxima semana, a gente vai dar os elementos arquitetônicos, né? Os elementos de mudança mesmo, de desenho, de vitrines, para que quando vocês forem no fim desse período, e aí dia 15, 16, aí a gente vai, para poder a gente fazer realmente a parte de estruturas, a parte de estruturas final, né? Vocês vão fazer o trabalho final, e esse trabalho final, ele vai ser um projetinho, tá? Nessa disciplina. Então, hoje vai ser passado esse exercício, e aí na próxima semana, a gente começa a parte de elementos arquitetônicos, a parte de iluminação, certo? Essas questões aí que a gente pode estar trazendo. Isso. A dessa disciplina só foi o resumo de 10 linhas. Teve uma também da disciplina de temas atuais, tá? A de temas atuais também teve um resumo lá de 10 linhas, né? Um comentário de 10 linhas. E esses 2 trabalhos serão trabalhos de pontuação extra, tá? Esse resumo. Aí vai ser uma pontuaçãozinha extra. E esse trabalho que eu vou passar hoje é o trabalho intermediário, que vai valer 5 pontos. Aí a gente vai ter mais ou menos aí. Boa noite, Nédia. Nós vamos ter aí mais ou menos mais 5 aulas. Cada aula eu vou dar um elemento de arquitetura, aí a gente vai trabalhar iluminação, trazer itens que compõem aí essa vitrine, tá? Que a gente pode compor na vitrine. Então, aí assim, eu vou ver quantos fins de semana a gente tem, até, no caso, o final da unidade, e caso a gente precise, e provavelmente vamos precisar, certo? Vamos colocar mais, tipo assim, essa aula, ao invés de ficar de 1 hora, a gente dá uma esticadinha para poder a gente conseguir dar tudo, tá certo? Aí a gente... Professora, assim, no caso, é porque eu não tenho disponibilidade de assistir as aulas no sábado. Aí esse trabalho aqui de sábado, não vi, também por conta das aulas gravadas, que ainda não tem disponível nenhuma, aí eu tô sem saber que trabalho é esse. Eu sei que eu fiz um, que eu creio que seja dessa matéria mesmo, vitrines, porque era sobre o artigo era de vitrines do varejo da moda, então acho que era essa matéria de sexta. Agora o de sábado eu ainda não fiz. Pronto, Ana. Eu vou passar novamente lá no grupo, tá? Aí no grupo, você vai ver o itemzinho para vocês escreverem, ok? Fazer esse resumozinho. Nada? Pronto.
Então, hoje, vamos lá, a gente faz esses estudos de caso e no final eu explico melhor aí o trabalho, como é que a gente vai fazer, tá? E coloco lá no grupo os detalhamentos, tá certo? Acredito que com isso a gente dá o pontapé inicial. Aí, vamos ver. As 2 últimas semanas, certo? A gente falou a respeito de itens, de elementos, né? Que ajudam, vamos dizer ajudam, que ajudam a composição da vitrine, certo? E essa composição da vitrine, a gente falou que essa composição ela não é aleatória, ela não tem um, ela tem um objetivo, certo? Esse objetivo, normalmente, ele é estudado, ele é trabalhado, tá? Ele é estudado, ele é trabalhado nesse sentido de... É porque eu não queria falar enganar o cérebro, tá? Mas é estimular, pronto. Estimular o cérebro para nossa compra, tá? Então, pronto, beleza, Nédia. É essa parte aí desse trabalho aí que a gente vai estar utilizando, viu? Então, aí o que é que acontece? Esses elementos, eles servem realmente para estimular o nosso processo de compra, porque, afinal de contas, a gente já falou sobre isso, muito mais do que apenas uma vitrine, um stand, certo? A gente tem uma questão de marketing, né? Então, a questão do do vitrinismo e do stand, né? Essa questão de arquitetura efêmera, que ela é mais... Ela não tem essa continuidade, que é, no caso, a stand, né, que a gente estuda, ela tem essa ligação muito forte com o marketing. E essa ligação forte com o marketing, nós que ficamos responsáveis por essa vitrine, por esse stand, temos que entender esses questionamentos aí que o marketing faz, tá? Aí a primeira unidade aí, o primeiro item que eu trouxe é esse item aí de unidade, certo? E a gente falou que a unidade é o seguinte, é quando vários elementos se juntam e aí eles único, né? Eles cada um são um único elemento, tá? E aí eu vou relembrando, cada item desse eu vou relembrando o que a gente já falou. Então eles são elementos únicos, mas que juntos formam um outro elemento, tá? Então dentro disso aí a gente utiliza esses elementos em unidade, no sentido de fazer o seguinte, com o cérebro. O primeiro estímulo aí para o cérebro é ter um elemento maior, né, e mais robusto, que chame a atenção, e quando a gente observa, nós vamos ter elementos menores que também me passam informação, certo? Então, assim, é como se o cérebro tivesse que decompor a forma. Isso é uma forma de estimular realmente o nosso cérebro. E aí eu trouxe essa primeira vitrine, e só um parêntese aqui, tá certo? A maioria das nossas lojas, e aí eu lembro de Adriano, que na primeira aula nossa, né, comentou que na cidade dele só tinha... ele até disse uma palavrinha que eu achei interessantíssima. Que não tinha, né, nenhuma vitrine assim topada, uma vitrine que chamasse a atenção, né? Beleza. Mas eu digo a vocês que 70%, eu coloco uns 70%, entre 60% e 70% das nossas vitrines, das vitrines assim que a gente vê no dia a dia aqui em Pernambuco, principalmente em Pernambuco ainda, não tem esse desenvolvimento todo.
É tanto que muitos dos estudos de casos que eu trouxe, ele vem muito de fora, tá? Por quê? Porque nós não temos a... Não é a curiosidade, mas assim, o estudo de vitrine, né, como eu disse, ele é muito complexo, porque você vai ter que saber sobre materiais, você tem que ter a parte do design de interiores e tem que ter a parte do marketing. Então, essa união aí, um estudo específico para essa união, ele quase não existe aqui, tá certo? Então, por isso que aqui a gente não vai ver muito. Eu trouxe aí algumas de fora, de marcas que são renomadas internacionalmente. Por quê? Porque essas marcas, ele tem os padrões dele em relação à marca como um todo, tá? No mundo todo. É por isso que acaba que, mesmo estando aqui no Brasil, em Pernambuco, em qualquer lugar, ele vai ter que ter um padrão, tá? Aí por isso que, mas aí, inclusive, isso é bom porque é um caminho para vocês aí profissional, tá? Vocês se especializarem, ainda mais morando num setor, né, que vocês moram numa região onde o comércio varejista é muito forte, né? Então, aí eu acho que é um caminho até para vocês refletirem se pode dar certo. Então, vejam bem, olha só, nessa vitrine aí, e aí eu trouxe a primeira foto do Dia dos Namorados, né? Porque a gente já está ali no meio do caminho, já está perto. A gente tem assim, né, dias, e aí eu vou até falar isso mais para frente, mas vitrine, essas questões têm a ideia de datas específicas, e eu não poderia, né, deixar batido aí o Dia dos Namorados, que é o que agora começa a se falar, né? Passou o Dia das Mães, aí já começa o Dia dos Namorados. Aí vejam bem, a unidade. Unidade é essa questão. A gente tem vários elementos que formam um elemento maior, mais robusto, e esse elemento maior, ele vai ser composto por elementos únicos menorzinhos, e esse menorzinho aí, ele vai ter uma identidade, tá? Então, vamos dizer que nessa vitrine aí, eu tenho um elemento maior, uma unidade maior, que são vários corações juntos, né? Que assim, de longe você vai ver um coração formado lá com um manequim, certo? A ideia era mais ou menos essa. Eu poderia ter botado apenas um único balão, certo? Porque o único balão, ele é de coração e ele dá a mesma mensagem que os balões junto todos. Mas por que eu quis fazer? Porque se colocou vários balões. Alguém imagina aí? Dentro do que eu já falei aí sobre unidade. Alguém falou? Ah, tá. Sim. Ó, dentro da unidade, certo? Se eu tenho vários balões aí, eu colocasse apenas um, não chamaria a mesma atenção. Imagine vocês passando na rua e vendo um único balão, um mirradinho, aquele balão bem errado, bem pequenininho, não tem nem graça. A pessoa, é a mesma coisa, eu estava ontem procurando uma boia, né? Aquelas boias para que o povo tira, que fica lá naquelas boias, eu até descobri que é boia colchão, né? Se você pega um pequenininho, não tem nem graça, né? Você vai tirar uma foto, quer dar um close, não vai dar certo. Então, a mesma ideia aí da minha vitrine, certo? Se eu coloco um único balão, eu passo a ideia, é massa. Tipo, a pessoa tá lá apaixonado de coração, dando coração lá para o teu amorzinho ali, que não, nesse não, nesse caso aí, é como se fosse uma roupa masculina e outra feminina, né? Então, ótimo. Passaria a ideia. Mas não daria a ênfase que eu quero dar, entendeu? De muitos amores. Isso é como se eu estivesse dando todos esses corações um para o outro, certo? Então, essa ênfase de transformar a unidade,
juntar várias unidades iguais e transformar numa única uma unidade maior, tá certo? Beleza? Mais uma vez, a nossa vitrininha de coração. Não tem só de namorado, não, tá, gente? Isso aí foi só coincidência. Mas é a mesma ideia. Eu poderia ter colocado apenas um coração, mas vários corações é muito mais forte do que um coração só. Se eu disser para o meu namorado que eu gosto dele do tamanho de um coração, beleza, é massa. Mas se eu disser tamanho que eu gosto dele no tamanho de vários corações, aí é melhor ainda, certo? Então a questão é mais ou menos por aí. Então, quando você consegue achar essa unidade entre vários elementos iguais e que um único elemento ele poderia ser representativo, mas que vários deles repetindo, ele pode transmitir uma força maior, tá certo? Aí aqui, ainda em unidade, tá? Mais uma vez, aqui o item, esse aqui já é um recorte, tá certo? Que aí eu queria abrir até um parêntese. Eu botei essa foto, me lembrei até porque eu botei. Essa é de um stand, tá? Não é só de vitrine, essa é de um stand. E eu botei ela porque aqui eu tenho dois itens no mesmo elemento. Então, eu tenho um elemento aqui de fachada, e aí eu tenho um recorte que ele vai fazer, né? Ele tem a unidade dele aqui, mas ao mesmo tempo ele junto com outros elementos, certo? Eu consigo visualizar, vislumbrar uma outra imagem. Aqui nesse caso eu consigo ver uma flor aqui, certo? E ao mesmo tempo que ele tem essa questão de unidade, ele também é uma textura, tá? Então, porque até eu falei para vocês, né, quando a gente estava falando sobre elementos, sobre os elementos aí que compõem, né, a nossa fachada lá, a nossa vitrine. Aí eu disse, não é que eu não possa ter um elemento e não posso compor com outro, entendeu? Eu posso ter mais de um elemento juntos, só que esses elementos têm que se conversar. Então, nesse caso aí, eles se conversaram de uma maneira harmônica, e aí nesse conversar, certo? No mesmo elemento, e aí não foi nem só na vitrine, mas no mesmo elemento, eu tive a unidade e também tive essa relação com a textura, certo? Aí vem segregação. Vamos lembrar lá o que é segregação. Alguém lembra o que é segregação? Ninguém lembra, né? Poxa, vamos lá. Ó, segregação é o seguinte: é quando a gente tem um elemento que se destaca em relação ao outro, tá? Então, aqui eu tenho a minha parede, que ela está branca, e aí essa segregação também a gente pode estar fazendo a união com outros elementos, eu vou falar mais para frente. Mas aí eu tenho a minha parede, certo? O meu fundo, o meu plano de fundo, e ele faz o que está na frente, né? A minha vitrine, a parte dos meus manequins, eles chamam mais atenção do que quem está no meu plano de fundo. Então, essa questão de realmente ter a impressão de ser mais importante, certo? Então, quando eu consigo harmonizar o elemento da fachada, o elemento da vitrine, seja um plano de fundo, nesse caso aqui, eu coloquei através de cores e formas, tá? Um stand também. Veja só, eu tenho uma forma aqui. Aqui foi em relação a cores. Então, eu tenho textura atrás e uma cor sólida e bem mais escura, né? Um tom mais forte do que o de trás.
Nesse caso aqui, eu já trouxe um outro tipo de segregação. É uma segregação de forma. Eu tenho formas arredondadas, certo? Tenho formas mais arredondadas. E aqui, onde fica realmente a área que vai ter o nome provavelmente aqui vai ser o nome da minha vitrine, o nome da loja, ou um comercial mais importante, né, uma promoção, algo assim. Ele tá aqui com a forma toda retilínea. Então, eu posso segregar também com formas, tá? Mesma coisa aconteceria aqui, né? Eu tenho aqui a forma mais arredondada de fundo e ele aqui todo quadradinho. Então, é essa a ideia de segregação, né? Separar os elementos sem que deixe o ambiente desarmônico. E aí, isso é um detalhe, certo? Essa forma está mais retilínea, essa daqui também, todas as outras estão mais arredondadas. Beleza. Mas vejam que, no fim das contas, todas elas são retangulares, certo? São parte de um retângulo. Então, existiu essa segregação, essa diferenciação entre as formas, porém, não foi nada assim que quebrasse, tipo, eu botasse um monte de círculo, um monte de esfera aí, tá? Um bola, não sei o que, de repente eu viesse com um quadrado, um cubo, tá? E aí eu quebraria totalmente a ideia e desarmonizaria, porque eu não teria essa complementação, tá? Então é importante a gente entender que a gente pode segregar, mas também tem que ter essa harmonia de um conversar com o outro. E por que que a gente precisaria essa segregação? Porque eu faria segregar, por exemplo, como eu disse aí, essa placa aqui. Eu fiz, não, vou fazer ela diferente. Imagina? Rapaz, vou falar, viu? Ó, toda vez que eu quero segregar, o que eu quiser segregar, aquilo que eu for segregar, eu segrego por, por formas, por cores e tal, mas principalmente, tá? Para chamar mais atenção, para trazer realmente a importância daquele espaço, certo? Então, o que for importante, eu posso trazer ele diferente. E isso ocorre assim, essa segregação, ela ocorre, né? Ela é um elemento, porque o cérebro ele vai querer olhar para o diferente, tá? Então, aí, quando ele passar a vista naquele stand, naquela vitrine, e tiver algo diferente, ele vai querer ver, certo? Aí, agora, continuidade. Continuidade é o elemento que mostra que formas contínuas, né? Que as formas contínuas, ela pode trazer movimento e pode formar, né? Dar a impressão de um outro elemento maior. Aí eu trouxe esses dois exemplos. Em geral, tá? Essas formas são mais curvas. Então, assim, por um exemplo, é essa daqui, tá? Eu tenho aqui na parte de cima, né? Na parte do... Não é telhado, né? Mas da minha cobertura aí, do meu stand, que... Pronto. Que, assim, várias circunferências, né? Todas elas numa mesma distância, com uma disposição igual, me fez uma ideia de movimento, de continuidade, tá? E aí também surge aquela ideia que, ao mesmo tempo que ela tem essa continuidade, ela tem um movimento, certo? Então, ela me dá essa ideia de movimento e de continuidade. Então, a gente pode estar utilizando aí nela. Essa daqui já é uma loja, né? Um stand aí de uma feira já maior, né? Essa aqui eu acho que é Mercedes, alguma coisa assim. Outro nível, né? Outro nível. Como eu disse a vocês, a gente pode dizer que, nesse caso, os países desenvolvidos estão mais elevados aí do que a gente, certo?
E aí a gente tem essa referência de continuidade. Tanto que na parte retilínea, e aí eu tenho essa representação aqui, a forma é a contínua, certo? Não é a forma não é essa única. A forma é a junção de todos os elementos. Mas cada um desses, ele tem realmente uma unidade individual. A mesma coisa acontece aqui, certo? Com essas relações aqui, essas referências, tá? Até agora, estão conseguindo identificar? Eu queria que alguém me falasse aí sobre essa escala. Será que eu chamo ou vocês me dizem? A escala aqui. Não. Poxa, gente, eu vou ter que falar, né? Vou falar aqui, ó. A escala é o seguinte, é quando, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma vitrine enorme, tá? Sei lá, de uma loja grande, tipo uma Riachuelo da vida. Aí, o que é que eu faço? Eu não vou apresentar, isso aqui é Calvin Klein, parece, alguma coisa assim, é uma marca também importada. Aí eu tenho a escala, aí para não apresentar uma bijuteria, uma joia, né, que é bem pequenininha, em relação a um todo, a uma vitrine inteira, aí o que é que eu faço? Eu reduzo a minha vitrine. Então, eu reduzo a minha vitrine em relação à escala do meu objeto, certo? Porque não é que o objeto é pequeno, ele é pequeno em relação à vitrine toda, certo? Então, se eu faço uma relação da vitrine com o meu objeto lá, minha bijuteria, minha joia, ele vai se tornar pequeno. Mas se eu diminuo ela, eu consigo trazer aí uma referência que, na verdade, ela é grande. Então, se eu pegar aqui um colar desse, um colar deste, ele é grande, certo? Se eu for colocar no meu pescoço, ele vai ficar no meu busto. Então, ele é maior do que ele representaria dentro da vitrine. Aí, para isso, eu dou a escala em relação ao que realmente representa, tá certo? Mesma coisa eu faço com o meu anel. Ó, cada objeto, ele vai ser apresentado de forma à sua escala. Tipo, o anel em relação aqui ao busto que ele colocou, já não é tão grande. Mas em relação a essa caixinha aqui, ele já é grande, certo? Ou ele tem um tamanho ideal, certo? Então, é essa questão de escala. É a referência ser relacionado à escala do teu objeto. E isso, ele tem esse objetivo para que a gente consiga aí identificar a importância e não, assim, dar importância realmente ao teu elemento, tá? Então, nesse caso aqui, eu já botei de outra forma. É o que seria mais importante em relação aos outros. Então, é como se eu te dissesse que essa roupa aqui fosse até mais cara, mas, enfim, pode ser várias informações ou várias ideias aí que eu podia estar passando. Mas a ideia é sempre essa, que a escala é em relação aos demais, tá? Então, o que é que está maior, o que é que está menor, isso em relação aos demais. Aqui, o fechamento. É porque ficou cortada a coisa, mas enfim. O fechamento é quando eu tenho uma imagem, certo? Que aqui, por exemplo, é um quadrado, tá? É um cubo. Só que ele não tá fechado. Ele não é fechado. Mas eu, na mesma hora que olho, eu vejo esse cubo, porque automaticamente eu faço esse fechamento, tá? O fechamento das formas. Então, essa daí
tanto a anterior quanto essa, né? Ela faz essa representação aqui. Quando eu boto um elemento aqui na minha aresta, né? Faço essa representação que me dá as linhas, eu já consigo, ele nem precisa estar totalmente fechado, ele não precisa ser um cubo, mas eu já tenho a ideia de como ele é, tá? Então, isso é interessante, porque quando a gente for usar, por exemplo, fazer um stand. Stand é mais, a gente utiliza mais isso em stand do que propriamente na vitrine, né? Mas, por exemplo, um stand, eu quero deixar ele quadradinho, assim, para dar uma harmonia, trazer, assim, uma ideia de mais reto mesmo, mais retilíneo. Só que se eu deixar ele só quadrado, ele não vai ter graça nenhuma, certo? Se eu fizer ele lá todo quadradinho, ele não vai ter graça nenhuma. Mas aí eu posso fazer um recorte, e esse recorte me dá um movimento, me dá uma ideia diferente, e ao mesmo tempo, quem vem de longe, a princípio, vai ver logo o quadradinho que eu estava querendo que ele fosse, né? Então, é essa ideia, assim, de querer, vamos fazer com que o cérebro pense exatamente o que eu quero de forma diferente, tá? Então, aí é essa a ideia aí que a gente tem que ter. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vai faltar 5 minutos aí. Deixa eu... aqui. Eu vi lá a tua, né? E aí a gente tem uma ideia de unidade, de semelhança, né? Eu achei legal, viu? Gostei da vitrine aí que tu me mandou. É da parte aí dos nossos trabalhos, tá certo? Aí, Professor, Oi. tem várias vitrines diferentes, só que eu achei bem diferenciada essa, o modelo da luz da frente. Ficou legal, ficou bem legal. Eu tava olhando aqui. Não tinha como eu tirar a foto dela completa, não. Aí só deu para tirar desse pedacinho. Do pedacinho, né? Não, tudo bem. Eu gostei, eu tava olhando aqui ela, enquanto vocês estavam entrando novamente. Tá bem interessante mesmo. A gente tem vários elementos que a gente pode estar aplicando isso aqui, né? A ideia de semelhança, de unidade, né? É bem legal a gente ver, observar, né? Como é a disposição dessas vitrines aí que a gente vê no dia a dia. É bem interessante. E aí a gente, quando vai estudando, vai vendo que poderia estar melhorando, que poderia estar, né, ficando de outra forma, né, sendo melhor representado, enfim. É bem legal, eu gosto. Eu gosto muito dessa área. Aí aqui a gente tem semelhança, certo? Semelhança a gente vê aqui no formato, né, como eles aplicaram. A textura aqui, né, que a gente está vendo. A gente tem uma simetria também entre um e outro, inclusive na quantidade de manequins, certo? Então, essa semelhança aqui de formas e de cores também entra aí no nosso item, tá? Aqui, essa é da Calvin Klein, eu acho. Semelhança. Todas elas, a semelhança da forma e até da cor, tá? Inclusive, né, já que tu me mandou também, tem essa ideia de semelhança de cor. Eles trabalharam as cores, tanto o fundo quanto acho que foi o fundo ou um elemento assim, quanto a roupa, ela tem essa semelhança de cores aí. Então, é realmente essa ideia. Então, aqui, eles fizeram 2 fundos, né? O primeiro fundo, ele está mais parecido com a roupa, e o segundo fundo também, né? Então, tem sempre... não tem aquela questão que a gente falou mais na frente, antes, né? Logo no iniciozinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. De segregação, onde o fundo e a forma estavam diferentes, né? As formas aqui, isso aqui já era outro tipo de segregação, ficava diferente, um chamava mais atenção. Nesse caso aqui,
O que ele quer representar exatamente ao contrário, tá? O fundo e a forma ter realmente essa semelhança. É a mesma coisa nessa situação aqui, que a gente vê a semelhança, a unidade entre o fundo e a forma, certo? Aí, assim, também é uma maneira de fazer essa... Também é uma maneira aí de fazer essa questão, né, de... Não é nem representatividade, mas de estimular o cérebro, pronto, de estímulo do cérebro. Enquanto lá, naquela outra imagem, o estímulo era por ser diferente, nessa daqui é por ser muito igual. Aí, por ser muito igual, o cérebro ele vai querer entender o que é que ele está vendo, tá? Então, aí, desse jeito, ele precisa parar para reparar mais um pouco, vamos assim dizer. Aí, dentro disso, tem esse parêntese aí, né? Essa vírgula. Depois a gente vem aí, pregnância da forma. Essa daqui eu acho que é a mais chatinha, assim, é a que a gente menos vê, tá? Eu trouxe ela para a gente identificar, certo? Mas é dos elementos, assim, eu acho que é a que menos a gente vê. O que é pregnância? É quando temos várias formas parecidas, certo? E essas formas meio que se confundem. Nesse caso aí, a gente tem a Electrolux, né? Então, eu tenho formas aqui em vidro que são parecidos com a minha geladeira. Se eu estiver passando correndo, eu não vou nem identificar qual é o meu produto, tá? De longe aí, você não identificaria, porque ele está tão misturado que eu não consigo identificar a princípio. Mas depois eu olho novamente e consigo entender qual é o produto e qual é a vitrine, né? Os elementos da vitrine. Pois é, exatamente. É bem interessante, né? Ficou bem legal aí. Eu acho que foi o exemplo de pregnância que eu mais achei assim, pô, a pessoa se garantiu aí, porque eu realmente, a princípio, eu não identifiquei. Eu fiquei assim, depois que eu vim ver, assim, eita, agora estou vendo onde é o produto. Então, tem isso. E assim, foi massa. Ô, Ana, quando tu não identificou, tu olhou novamente, tu quis olhar novamente com mais calma para identificar? Eu fiquei assim, olhando, "Oxe, cadê o produto?" Aí quando eu vi assim, tá no meio, é a geladeira, aí eu entendi melhor, mas assim que botou a foto, eu fiquei sem entender. Pois é, eu também. Aconteceu exatamente isso comigo. Eu buscando aí as imagens para mostrar para vocês, né? Aí poxa, cadê essa daqui? Aí eu olhei, eu acho que olhei umas 2 vezes para poder identificar. Aí é bem isso, sabe? A pregnância é isso, assim, é você meio que misturar, né, no meio de outras formas, a forma que é realmente a que tu quer apresentar, certo? Eu acho, essa daí eu achei, assim, incrível o cara ter conseguido, né? A gente vê que tem as possibilidades. Existe aí a forma de fazer. Agora, que é difícil, eu acredito que é. Não, é tanto que eu quase não consegui. Não é essa, tá, gente? É essa daqui. Eu quase não consegui a minha elementos que me mostrassem. Então, por exemplo, essa daqui, né, que eu trouxe ela, as formas ficou meio que misturadas, né, dentro da minha vitrine, mas você vê que é muito mais difícil a gente conseguir fazer, né, essa identificação. Ela é mais difícil. Agora, eu venho em textura, certo?
A parte de textura é o seguinte, a gente se refere à textura quando geralmente é o fundo, não é normalmente o produto, normalmente é o fundo, tá? Então, esse fundo, ele vai ter uma textura, para não deixar muito monótono, certo? Pronto, essa é a palavra. Quando a gente não quer deixar aquela vitrine monótona, só um papel branco atrás, vamos dizer, aí eu vou lá e coloco uma textura, certo? Então, eu posso fazer essa textura de várias formas. Posso fazer uma textura tanto desenhada, certo? Como um papel de parede, ou então eu coloco um tecido, coloco outros elementos, uma flor, por exemplo, enfim, que me dê essa textura, me dê essa quebra de regularidade, tá? Por que isso? Porque o cérebro, ele é um meio termo entre o muito diferente e o muito igual, tá? O muito comum, sem elementos, sem nenhuma diferenciação. Então, se eu tenho esses dois extremos, ele não vai olhar, ele vai ficar cansado. Ou se ele olhar, ele não vai perceber, tá? Quando eu faço o meio termo, eu encontro uma textura. Eu botei aqui uma foto, essa daqui, de semelhança, tá? Eu já achei que foi muito ao extremo, certo? Porque ficou muito igual. E, sei lá, você fica meio cansada, é muito carregado, eu acho, na minha cabeça, assim, né? É o extremo. Então, você tem que buscar o meio termo entre o extremo de um e o extremo de outro, tá? Inclusive, aqui é uma textura, só que é uma textura desenhada, não uma textura colocada. Essa daqui também a gente vê uma textura. Essa daqui eu gosto muito dela, eu gostei muito dela. Porque apesar de não apresentar nenhum produto, mas, por exemplo, nesse balanço aqui eu poderia colocar uma calça jeans dobradinha, certo? Eu botava tom sobre tom. E, ao mesmo tempo, ela me dá a textura através dos meus elementos de nuvem, mas o meu fundo, ele já não é, né? O meu fundo, ele já é mais básico, para não cansar tanto. Eu tenho um elemento de exposição central, certo? E é aquela ideia de tom sobre tom, né? O azul mais claro e o branco, né? A questão de tons neutros, na verdade. Então, eu tenho essa harmonia, certo? Essa daqui eu já achei que ficou ainda muito carregada, porque eu tenho textura aqui. A roupa que também não agrada muito, né? Não é uma coisa assim maravilhosa, que eu não sei que moda é essa, de 1900 e bolinha, mas enfim, deve ser aquelas roupas, deve ser tipo Calvin Klein aí, Ralph Lauren, que tem essas roupas mais diferentonas, né? Mas enfim. Professora, Oi. geralmente essas vitrines é mais nessa loja, nessas boutiques mais caras. Não é? Eu também acho. Sim. Que é aquela loja... No meu ver, eu não me agrado, não. Eu também não. Eu passo, eu não gosto, não. Eu digo, pelo amor de Deus. Eu também não gosto, não, viu? Essas roupas assim, tipo assim, eu achei muito carregada, né? Assim, você tem uma textura de fundo, você tem a textura embaixo aqui das nuvenzinhas. A roupa que também não ajuda muito, cheio de textura, cheio de coisa, cheio de cor. Enfim, eu achei que ficou muito pesado, mas, né, é também algo a se analisar, né? Acho que a gente precisa analisar e até adaptar, como você colocou. Você falou bem. Essas vitrines, esses tipos de vitrine, esses tipos de roupa são mais de boutique, né? Que tem um público-alvo que quer ser diferente, que quer ter algo diferente, que, enfim, específico. Mas
é você ver se esse tipo de vitrine, esse tipo de produção se aplicaria a uma loja que a gente vê aí, que no meu caso, por exemplo, eu preferiria 1000 vezes nessa loja aqui, eu entraria 1000 vezes aqui e não entraria nela, pelo preço que fosse. Pela vitrine, a gente entraria muito mais aqui, eu entraria muito mais nessa do que na outra, né? Então, assim, é você ver o que é que se aplica. Também é um ponto aí que a gente tem que estudar, né? A gente falou aí um pouquinho de nada na primeira aula. Mais para frente a gente vê mais. Semelhança, e aí ficou horrível essa foto, agora que eu vi. Quando o fundo está semelhante ao produto, certo? Então, a gente tem aí um tom sobre tom, e até os elementos também de decoração, né? Os elementos decorativos. Esse aqui, que, enfim, tenho minhas ressalvas sobre ele, mas essa ideia de ter... A gente tem aqui várias cadeiras, por exemplo, mas ela quase passa despercebido, porque ela tem a mesma textura do meu fundo, tá? Então, ela fica meio que camuflada. Chama mais atenção as blusas, as roupas, né? A própria... Até o manequim, ele tem aqui a minha... Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele também tem a mesma textura de baixo. Então, assim, a ideia realmente era trazer essa camuflagem e só mostrar o produto, né? Tenho lá minhas ressalvas, mas, ok, é uma forma de mostrar a questão da vitrine, que ela tem, você pode trazer essa semelhança, ao invés de trabalhar com a referência, diferenciação, a gente vai trabalhar com a semelhança. Essa daqui é de cor, né? O elemento que eu falei aí a vocês, que eu posso ter cores complementares, tom sobre tom, né? Cores inversas, como nesse caso aqui, o amarelo com rosa e o azul com rosa, eles são inversamente proporcionais lá meu círculo cromático. O tom sobre tom, que é nesse... eu não coloquei, né? Eita, eu ia colocar o tom sobre tom. Ah, mas aqui a gente tem, ó, o tom sobre tom e temos o diferente e o complementar, tá? Então, a gente tem o opostos e o complementar. O azul complementa o rosa e o oposto de rosa é o amarelo. Se não me engano, é isso. Certo? Então, aí a gente tem, na mesma vitrine, os itens de tom e cor em complemento e opostas, certo? A questão de movimento, porque movimento é assim, não é que a ideia, ela vai estar se movimentando, tá? A minha vitrine. Mas são elementos que juntos, eles me dão essa ideia de movimento, de profundidade. Por exemplo, aqui, eles fizeram a disposição da mesma forma, né? Que é a forma lá da minha circunferência, que me deu, né, a impressão, a ilusão de ótica, que aqui no fundo ele é mais fino do que aqui no início. É como se fosse eu estivesse entrando aí num túnel para chegar num ponto final, né? Vamos dizer assim. Então, essa relação, né, de movimento aqui nesse instante, certo? E esse daqui, que é o último aí, é o manequim, são vários manequins. Eles foram dispostos de uma forma que não ficaram tudo na mesma linha, né? Então, eu tenho um no centro, outro um pouco mais embaixo, outro um pouco mais embaixo, a mesma coisa acontece do outro lado. E cada um
meio que está numa posição, e eles são bem iguais, né? Assim, tipo, o manequim é igual. Então, por ele estar cada um numa posição, parece realmente que eles estão conversando. Então, dá essa ideia de movimento, dá essa ideia de que não é inanimado, tá? Esses manequins, eles parecem realmente que estão conversando. Então, essa ideia de movimento, essa ideia de animação, né, na própria vitrine, também faz parte de uma forma de você chamar atenção. Pois você vai chamar atenção porque você vai pensar que são pessoas aqui sentadinhas conversando. Aí você vai querer olhar para ver se realmente é essa pessoa aí conversando, tá? Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão, assim, se o que eu quero passar, se aquelas impressões que eu tenho, ela vai ser alcançada, certo? Então, quando a gente faz um projeto de vitrine, é meio que assim, fiz um projeto, aí olho e aí eu faço assim, aí eu faço lá um 3D, né, uma vista aí daquele projetinho, da vitrine, do meu stand, e digo, pronto, isso aqui alcança o que eu quero passar, o que eu represento, né, o que é que eu quero representar realmente ou não. Então, é bem isso, assim, sabe? Porque você é um consumidor, você é a pessoa que vai fazer, sim, mas você também é um consumidor. Então, ter essa referência faz parte, tá? Se colocar no lugar do teu consumidor, do teu público-alvo, certo? Esse faz parte do objetivo. E aí, foi como Nédia disse aí, acho que foi Nédia, né? Que falou que né? aquela vitrine estava muito referente a grandes boutiques e tal, né, que são roupas mais diferentes, porque ele tem um público específico, ele tem uma referência específica, então a gente vai seguir o padrão que existe, certo? Então, se existe aquele padrão, a gente vai se colocar dentro daquele público-alvo, dentro daquele público consumidor que tenha esse padrão. A mesma coisa aconteceria em relação a se eu fosse trabalhar em um outro tipo de loja que não precisa de um padrão dessa forma, tá certo? Deixa eu dar meu stop aqui no... Aí eu vou agora explicar para vocês a primeira parte do trabalho final aí da nossa disciplina, tá? A nossa disciplina vai ter 2 trabalhos, né? Que vai valer até 10, de 0 cada um vai valer 5, certo? Eu gosto de trabalhar mais assim, cada um vale 5 e a soma dá 10. Aquele primeiro exercício, e aí eu acho que Isabela não chegou a ver, mas aí eu vou mandar para ela também. O primeiro exercício é pontuação extra. Aí o que é que eu vou querer de vocês agora? Nesse primeiro trabalho, de 0 a 5. Vocês vão começar a olhar, né, as vitrines aí, se vocês tiverem a oportunidade. Ah, professora, mas eu não estou saindo de casa porque eu sou grupo de risco e tal. Então, aí vocês podem olhar online, certo? Não pode ser essas imagens aí que eu trouxe para vocês. Mas vocês podem estar procurando aí online, no Google Imagens, a vitrine. Mas eu vou dar preferência, certo? A vitrine que vocês possam estar olhando na rua. Tirem foto. Oi. No caso, vai ser as vitrines, tipo, diferente que chama atenção ou qualquer tipo de vitrine? Veja, a que você gostar, eu vou fazer vão ser 2 vitrines, tá? Eu vou querer uma que você entenda como uma boa, uma que você goste, uma que alcançou o objetivo e outra que você não goste, certo? Que você acha que poderia melhorar. Então, são 2 fotos que vai ter. Então, pode ser aí no caso seria uma vitrine
que você goste, que chame a atenção, e uma que poderia estar melhorando, tá certo? Aí, são 2 fotos. Pegou as 2 fotos, tirou lá as fotinhas e tal. Pode ser da mesma vitrine, vários ângulos, certo? Se você não puder, como você me disse aí, eu não consegui tirar uma foto inteira dela toda. Mas aí você tira vários ângulos da mesma foto, tipo uma de um lado, outra do outro e tal. Enfim. Tirou as fotos, aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão analisar essa vitrine, exatamente com esses elementos, tipo semelhança, textura, cores, escala. Aí vamos dizer, peguei lá uma vitrine de coisinha miúda, de celular, tá certo? De celular, de capinha de celular e tal. Aí a capinha está perdida no meio da vitrine todinha. Então, vocês vão ver se ali, se a escala, referenciar que a escala não está adequada, por exemplo. Aí, peguei já uma outra vitrine de uma bijuteria. Aí, a bijuteria estava certinho lá no objeto, recortado lá na vitrine e tal. Aí, eu digo, ó, a escala aqui teve a relação de escala e a escala estava ok e tal, tal, tal. Então, vocês vão olhar, certo? As 2 fotos que vocês pegarem, né? No caso, as 2 lojas, e vão fazer essa análise. E essa análise, ela vai ter essa relação com esses elementos que a gente deu até agora, tá? Aí, essa análise, você puxa uma setinha, coloca lá o que é cada itemzinho que você achou. Eu não gostei, não tá bom aqui. Aí, vamos dizer que seja a vitrine que não é boa, certo? A vitrine que precisa melhorar. Aí você vai dizer o porquê que aquilo dali precisa melhorar. Primeiro ponto, a cor, que não tem referência. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Segundo ponto, os elementos que não estão com harmonia. Aí, terceiro ponto, aí explicando o porquê que essa daí não está com harmonia, os elementos. Ou porque a cor não está de acordo, certo? Então, fazer um item por item, tá? Analisando essa vitrine. Entenderam? É item por item e, ao mesmo tempo, comparando as 2 vitrines, né? A boa e a considerada ruim. A princípio, você não precisa fazer essa comparação, tá? Você vai só analisar uma separada e depois analisar a outra. No fim, você vai acabar fazendo essa comparação, mas a princípio você só vai fazer uma análise e a outra análise, tá? Por que isso? Essa vai ser a primeira etapa, certo? A gente está no dia 14. Deixa eu dar a data aí. Eu vou botar a data tudo direitinho lá no mas Professora, e se for uma vitrine estilo que eu falei à senhora, que da boutique? Feito Não. aquela imagem que você mostrou. Tudo bem, tá? Não tem problema. Se você não gostar, tá certo? Não tem problema, mas você vai explicar o porquê que aquilo dali não está de acordo, tá certo? Mas, tipo, não é nem tanto em si a vitrine, mas sim os modelos das roupas que colocam na vitrine. É isso que eu ia dizer agora. Não é nem... Vocês não vão analisar o produto, tá? Não é o produto aqui. A questão não é o produto. É se o produto está bem apresentado, certo? Então, vamos dizer... Beleza? Então, assim... eu não gosto de bijuteria, vamos dizer. Ou daquelas roupas. Mas ele chamou atenção porque utilizou esse tipo de elemento, o elemento X, e o elemento X estava representado dessa forma, dessa forma, tá? Então, não é o produto, é os elementos da vitrine, ok? Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Só isso, pronto. Então, por que vocês vão fazer essa análise? Essas 2 análises vai ser a primeira etapa do trabalho.
E aí vocês vão me entregar no dia 20, eu acho que eu vou botar para o dia 4 de junho, que aí vocês têm 2 semanas, 3, né, semanas para fazerem. Aí, fazendo isso, que é a primeira etapa do trabalho, vocês vão fazer, né, o trabalho. Quando for no dia, no finalzinho da nossa disciplina, durante essas semanas, a gente vai dar os elementos arquitetônicos, elementos de composição, tipo iluminação, a parte de manequim e tal, os elementos decorativos, certo? Aí, quando a gente finalizar essa parte, vocês vão pegar a vitrine que não gostaram, certo? A vitrine que vocês acham que precisam melhorar, e vão fazer um projeto para ela, ok? Então, assim, uma dica, é bom vocês pegarem um produto que vocês gostem, se for roupa, se for, né, para vocês terem essa relação aí com o produto, mas não é uma obrigatoriedade, tá? É só para facilitar para vocês. Porque vocês, a vitrine que vocês não gostaram, vocês vão pegar aquela vitrine e vão refazer, certo? Vão fazer um projetinho e apresentar ela da maneira que vocês acham melhor, né? Apresentar com outros elementos e tal, certo? Mas aí essa parte é só a segunda, né? Agora, para o dia É. 4 é só a comparação dos elementos. Isso, exatamente. Isso mesmo. A primeira parte, que é agora, vocês só vão entregar a análise. A segunda parte, a análise que vocês não gostaram, vocês vão pegar e melhorar ela, tá certo? Que é a segunda etapa. É o finalzinho lá, ok? Acho que é isso. Alguém ficou com dúvida? Cada etapa valendo 5 pontos, exatamente. Isso mesmo. Aí, Professora, a senhora manda o slide da aula, por favor? mando sim. Eu vou mandar das 3 aulas, tá? Vou fazer logo o PDF e mandar para vocês, tá bom? Acredito, ó, eu tô aqui terminando a aula, falta bem pouquinho para finalizar. Para finalizar a diminuição do arquivo, para entregarem a vocês aí já o link da aula passada. E aí eu já vou começar a organizar para essa semana eu já mandar o dessa aula, tá certo? Deixa eu parar aqui Professora, e